Olá, gente! Vamos começar agora mais um episódio do Papo Consciente. A minha convidada de hoje é uma empresária do ramo alimentício e eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar a história dela, porque essa mulher tem uma história já comigo aqui há alguns anos já, né, Maitê? Uns 3, 4 anos, né? Uns 3, 4 anos. E Maitê, conta pro pessoal o que trouxe você a buscar esse processo? O que te motivou, assim? Qual era o teu maior desejo de mudança quando você procurou a terapia e começou com o seu processo comigo? Polly, quando eu procurei a terapia, eu tinha um sentimento de incapacidade, me sentia muito incapaz. Isso também gerava baixa autoestima. Já tinha feito terapia antes. O engraçado, gente, é que vocês veem uma profissional como ela falar que se sente incapaz, mas ela já era uma líder de uma empresa. Ela já tinha os funcionários, ela já tinha o rendimento. Não é que ela se sentia incapaz, ela não dava conta. Ela se sentia incapaz, mas as coisas estavam caminhando. Quer dizer, esse sentimento teu, eu acho que ele era mais sobre como você se via do que o que você fazia de fato, entendeu? Era mais um sentimento que precisava ser equalizado como uma distorção de quem realmente era a Maitê. Porque se você for ver, você sempre foi competente. Porque tudo é história da... Quantos anos tem a tua empresa lá? Tem 14 anos. E não é você que está à frente lá há 14 anos? Tem todo mundo ao redor, mas você tá lá desde o início. Então, assim, se você for pensar bem, essa sensação de incapacidade que você tinha era realmente resquícios da sua história de vida, da sua infância. E era mais a maneira como você estava se olhando. Não era uma verdade verdadeira. Assim. Não era que você não desse conta ou que alguém chegasse e dissesse: ai, Maitê, você é incompetente, você não faz as coisas direito. Era um sentimento que você tinha por dentro, né? E eu, como eu já tinha feito terapia, mas eu não evoluía nas outras terapias que eu fiz. Eu já fazia 5 anos terapia, eu vim do Sul, já fazia terapia lá. E aí, quando eu cheguei, eu disse, não... Alguém falou que tinha uma terapia diferente. Eu disse, essa terapeuta, ela vai... Nessa eu vou destravar, porque, né, eu vi muitas pessoas falando, comecei a seguir o teu perfil na internet, e a partir dali resolvi... Quando eu conheci, eu senti diferença, né, no método, da forma. Sim, é porque como era a própria metodologia, o dia a dia, as sessões são diferentes do que a gente conhece, né? Exatamente. E aí eu disse, não, vale a pena, vou insistir, mas é o que você falou, é o sentimento mesmo, de olhar para mim. Então eu me sentia incapaz, eu me sentia, né, muitas vezes que eu não ia dar conta, que eu não conseguiria... resolver, tinha várias questões também que eu buscava alguém para me ajudar a se posicionar na empresa. Sim. Eu sempre precisava de uma autoafirmação de alguém, embora eu pudesse decidir sozinha, deveria decidir sozinha, mas muitas vezes eu queria a opinião de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, eu queria consultar alguém. Então sempre eu precisava de uma muleta para estar do meu lado, para me ajudar a decidir as coisas. E o que tu acha que tu mais aprendeu nesse processo sobre a Maitê, sobre a sua história? O que hoje faz sentido você acreditar sobre a Maitê? Olha, o que mais trouxe evolução foi a tomada de decisões. Eu me posicionar, eu acreditar na minha opinião, eu saber que eu poderia me posicionar, que isso ia... a autonomia. Você conquistou essa autonomia. O interessante é a gente entender que na minha metodologia a gente vai trocando as crenças, a gente vai trabalhando os sentimentos e trocando as crenças. E junto com esse processo a pessoa tem que botar em prática. Então assim, eu cobro muito a prática, a Maitê sabe. Por mais que ela venha e trabalhe algumas coisas, ela vai ter que ter uma postura nova, ela vai ter que decidir escolher, ela vai ter que passar pelo desconforto de, eu queria pedir opinião para a Polly, mas eu vou fazer aqui do meu jeito e depois eu vou pagar o preço e vou ver no que dá. Tipo, ir criando um movimento, mesmo com a assessoria da Polly, mas ir criando um movimento de independência. E eu lembro muito que a Maitê, ela sempre queria entender por que ela se sentia assim. Eu acho que a Maitê tinha muitas dúvidas sobre da onde que vem isso, o que que aconteceu. Eu acho que o processo terapêutico, ele também faz você olhar muito para a sua história. Tipo assim,
Não foi à toa que você teve essas inseguranças, não foi à toa que você se sentiu assim. Algo aconteceu. Quando você também entra em contato com tudo que aconteceu, você tem a oportunidade de lançar um novo olhar, que é muito sobre o ressignificar. Você ressignificou muitas coisas. Muito. Sobre a Maitê, sobre o que os lugares que colocaram ela, que ela não precisava estar mais lá, sabe? Sobre os rótulos que deram para ela, né? E a terapia, ela me ajudou muito nessa questão. Também de evoluir, de me sentir, né, melhor, de tudo. Mas o que a terapia também ela fez comigo? A Polly sempre pontuava. Sim, vamos ver a tua evolução? Vamos ver o que você, né, caminhou? Então, assim, o que você falou, que eu busquei a terapia, busquei também outras... Tudo que você dizia para eu fazer, isso é muito importante. Colocar em prática, eu buscava colocar em prática, executava e mas às vezes ainda sentia que não tinha avançado tanto. Exatamente. Isso é muito importante, mas e aí você vinha e pontuava. Isso é muito importante. Olhar para a sua evolução. E aí você pontuava isso, aquilo. Às vezes eu achava, não evolui tanto, eu não tive progresso. Aí você via, lembra quando você chegou? E você sempre pontuou, vamos olhar para a evolução. E aí também tinha mais viradas de chaves que eu pensava assim, nossa, eu evoluí tudo isso mesmo. E eu me sentia mais segura e cada vez essa segurança veio na minha vida para tomar decisão, para ter autonomia, para me responsabilizar e eu não observava. Eu acho que esse é o papel do mentor, sabe, gente? Porque eu falo da importância disso, isso é muito importante a gente ressaltar e a gente lembrar, porque às vezes, Maitê, a pessoa tem um progresso, ela tem uma melhoria e ela não enxerga. Por quê? Porque não tem alguém ali balizando aonde você estava e aonde você está chegando. Quando a pessoa persiste no processo e mantém o contato com aquele profissional antes de abandonar, antes de desistir, ela vai se conscientizando dos avanços também, porque também é o nosso papel. Eu sempre falo que tem fases, né? Tem a fase de você olhar para o problema, entender o problema, e tem a fase de você persistir na mudança, que é fazer muitas vezes a nova postura até que ela se torne algo inconsciente, se torne algo mais automático, vamos dizer assim. Então, você passou por muitas vezes situações que eram tão novas que você nem se dava conta de que você tinha mudado. Exatamente. Você fazia diferente, mas você duvidava que tinha mudado. Você tinha novas posturas, mas você tinha dúvidas. Será que eu vou ficar assim mesmo? Ou será que eu vou regredir? Que é uma coisa muito comum também, é as pessoas dizendo, Paulo, eu acho que eu regredi. Gente, a expansão da consciência é impossível você regredir. Toda vida que a nossa mente alcança um novo entendimento, jamais ela pode desver aquilo. Um conhecimento jamais pode ser desfeito. Então, todo o autoconhecimento, tudo que você entendeu sobre a Maitê, não tem como você desentender. O que pode acontecer é você ter momentos em que você não está tão engajada no fazer, que é a nova postura. E aí você já tem um sentimento novo, mas você não está botando em prática. Que é aquela história, tem muita gente que lê muitos livros e não pratica o que está fazendo. Então, assim, a prática, ela anda junto com o discernimento que eu trago lá no processo, que a terapia traz para a pessoa. Mas a Maitê, ela tem um diferencial muito grande que você, mesmo com suas dificuldades, você engaja no que está sendo sugerido. Você, mesmo com dificuldade, tentou ler um livro, tentou buscar uma coisa, nunca deixou de participar dos eventos, porque eu falo muito dessa questão da prioridade. O empresário, hoje, todos nós temos uma vida muito corrida, mas quando você diz, isso daqui é algo relevante, eu desmarco outra coisa e encaixa aqui, então assim, ela é muito assim da Maitê, todos os eventos que eu já fiz, você faz muito esforço para estar aqui. Então, até o Autenticidade, que é um evento de alto impacto, eu sei que você soltou muitas coisas ali, eu sei que você se desprendeu. Então, assim, a pessoa chega aqui, aí alguém diz assim, olha, tem isso aqui para melhorar. A pessoa, acho que isso aí, antes dela viver, ela já está lá dizendo, acho que isso aí não vai ajudar muito, não. Mas aí eu quis me comprometer comigo, né, nesse processo. A estar ali disponível. E estar ali, estar conhecendo pessoas também que buscavam o mesmo objetivo que eu, entendendo que a gente, né,
aqui na Nova Consciência se criou a comunidade da Nova Consciência de crescimento, onde a gente fez amizades, onde todo mundo estava engajado para crescer e todo mundo, né, olhava o outro assim, não julgando, mas sempre pessoa, vida real, e a gente está aqui para um pegar na mão do outro e ter essa evolução. Eu acho que o conhecimento em si, das palestras, do que outro dia você fez esse comentário, Poli, o Café Conhecimento esse ano eu aprendi muito, porque nem sempre é só sobre trocar uma crença, nem sempre é só sobre você ressignificar, muitas vezes é só você entender algumas coisas, né? O entendimento novo, então... Eu sempre te falei que teve aquele encontro da autoestima no Café com Conhecimento e eu achava que eu já estava ótima, né? Tava tudo fluindo na minha vida. Mas é importante a gente ver como estão as pessoas ao nosso redor e valorizar o meu processo. Porque aquele dia eu me senti, nossa, assim, o coração transbordou, porque eu disse assim, caramba, eu evolui muito com a terapia, eu tive várias conquistas, assim, e vendo as pessoas falar, a gente observa a nossa vida. Então, para mim, valeu demais aquele café. Marcou muito. Maite, eu lhe admiro muito e eu acho que você nem consegue mensurar, porque eu acompanho muito o seu processo e eu vejo que hoje você tem uma segurança de posicionamento. Então, hoje, se uma pessoa chega questionando uma fala sua ou um posicionamento seu, você tem capacidade hoje de se defender. Isso é algo grandioso. Quando as pessoas conquistam o direito delas serem elas e de se defender, elas se tornam mais, elas têm mais autoconfiança e elas se tornam mais elas. Hoje eu vejo você uma dessas pessoas, porque eu sei que se chegar qualquer pessoa duvidando hoje da sua decisão, você vai dizer, eu vou fazer assim, se der merda, mas essa merda aí vai ser minha. Mas é tipo a minha assim. consequência, né? Eu vou assumir e vou arcar com tudo que vier. Na minha história, aconteceu que eu acredito, existia muito uma história familiar, muito forte. Sim, muita na minha dificuldade vida. de ser a Maitê dentro daquele ambiente familiar, porque a família quer que a Maitê seja assim, assado. Tipo, a minha mãe quer que eu tenha, a Poli tenha o posicionamento tal, mas eu não quero ter esse posicionamento. Aí o meu irmão, ele acha que eu deveria escolher tal coisa, mas eu quero escolher outra. Então, assim, não é só sobre a Maitê. Você tinha essa dificuldade, mas essa é uma dificuldade que muita gente tem, de entender que não dá pra gente ficar com as expectativas dos outros sobre nós. Muitas vezes eu queria agradar a família para eu, né, ser aceita, reconhecida. Então, assim, muitas vezes eu agia para agradar as pessoas e não para agradar a mim. No processo, eu entendi que eu precisava ser a Maitê, me encontrar, porque todo mundo fala de encontrar a sua identidade. E eu me via perdida, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia onde eu queria chegar. E aí lembrei, até de profissão tu queria mudar. Exatamente. Na terapia, porque hoje está uma coisa tão bem resolvida, ela já cresceu, expandiu, abriu novas lojas, Exatamente. Novos restaurantes por aí, então assim, já ficou realmente, acho que você aceitou a Maitê. Exatamente, eu comecei a entender quem era a Maitê, né? Me conectei com a Maitê, hoje eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, o que eu busco, e isso foi graças à Poli, graças à terapia, porque eu não teria conseguido sozinha, né? Eu acho que seria uma vida frustrada e sem conquista, e hoje eu, assim, me sinto grata, feliz demais por fazer parte, né? Eu acho que os resultados financeiros, a gente já falou aqui em outros episódios, mas é muito bom a gente frisar isso, que os resultados financeiros, vai ter o crescimento, você com certeza deve ter crescido muito, e eu sei que cresceu muito profissionalmente nos últimos anos, mas foi tudo muita consequência dessa pessoa que se fortaleceu, sabe? Muito consequência dessa pessoa que agora decidiu ser feliz, que agora lutou por essa felicidade. Tá, mas o que eu quero para ser feliz? Eu quero estar ali no final de semana na praia. Outra coisa muito importante, Maitê, é que você ganhou o direito de poder viver mais a sua vida. Você tem melhorado, que é uma questão que acontece muito com os empresários, é a dificuldade do usufruir. Não é só sobre a Maitê, e eu quero que a gente fale sobre isso, porque eu sei dessa realidade. Muita gente vem daquela mentalidade do
agora eu tô bem, mas eu tenho que sempre querer mais. E aí eu não posso ficar um final de semana com a minha filha. Eu não posso ficar um final de semana sem ir lá na minha empresa, porque se eu fizer isso, é como se eu estivesse sendo ingrata ou como se eu estivesse fazendo algo errado, entende? Mas isso é um sentimento que você vai se lapidando e que pelo menos agora você tem mais consciência. Olha, Paula, é difícil fazer isso daqui, mas esse ano você fez, esse ano de 2024, você tinha feito uma viagem mais longa, né? Fiz, fazia anos que eu não tirava férias. E aí a Poli veio e pontuou, sim, tá exausta, tá cansada e as férias, tá na hora de você colocar um limite e estabelecer e tirar férias, que você pode tirar na hora que você quiser. E muitas vezes eu não tirava, não organizava. Essa empresa vai passar mais 15 anos para frente, você vai continuar. Né? E a Poli sabe o quanto foi importante minhas férias, porque foi após as férias que eu tomei várias decisões também. Foi após as férias que surgiram várias propostas. Parece que assim, tudo muda quando a gente muda o foco e a gente volta mais leve, vem novas ideias, você volta com... Não, tudo mudou após as minhas férias, né? Eu tive muitas conquistas depois das férias, sim, mudanças também e nas até empresas. assumiu mais responsabilidades, né? Assim, cresceu, expandiu, mudou, tomou decisões de mudança sobre assumir responsabilidade. Assim, quando você decide, eu vou fechar ali, vou abrir ali, é uma responsabilidade de arriscar e de mudar. Mas como você estava mais serena, você decidiu que, mesmo com dificuldade, o que eu gosto de frisar é que, assim, não existe um momento perfeito para as coisas, não é fazer aquilo só quando estiver muito confortável. Às vezes faz parte um pouco do desconforto, o se colocar naquela situação e bancar um pouco desse desconforto, porque se tu fosse ficar esperando, eu só vou viajar no dia que a minha vida estiver toda resolvida aqui, é assim, não vai chegar esse dia. E eu digo pra você que esse sentimento de desconforto, eu conheço ele muito bem. Eu vivi ele para colocar limites, né? Eu vivi ele para se autorresponsabilizar, eu vivi ele para fazer escolhas, para decidir, para tomar coragem. Então, assim, eu sei muito bem o quanto é difícil, né? Você conviver com ele, mas é bom saber que hoje eu consigo encarar todas as coisas que vêm de decisões, encarar tudo que eu preciso resolver e hoje me sinto capaz de tomar minha decisão, eu me sinto capaz de decidir o que eu quero para minha vida, para minha família. Então, assim, gratidão por tudo, por todo o processo E vivido. Maite, eu estava muito feliz. lembrando aqui que no Autenticidade eu falava muito e é uma fala muito do Autenticidade que é aguentar cara feia. Né? Eu falava assim, se você não aguentar a cara feia, você não vai sair do lugar. Eu acho que hoje você aguenta uma cara feia. Hoje você está bancando a pessoa, você tem um posicionamento, a pessoa ficar tentando te manipular emocionalmente, fazendo uma cara feia e a mãe tenta ali, tá certo. Mas eu vou passar por essa cara feia porque eu não vou deixar de ser o que eu quero ou ter o andamento das coisas do jeito que eu quero, porque às vezes as pessoas terminam se metendo muito na nossa vida quando a gente não aguenta a cara feia delas, né, que é o desconforto que elas estão sentindo por posicionamentos, por decisões. E quanto mais você vai caminhando para esse lugar do eu sei que aquela pessoa não está gostando do que eu estou fazendo, mas eu consigo lidar com isso, eu acho que foi isso que te trouxe toda essa força que você tem hoje, a sua autonomia, porque você melhorou muito na sua autonomia. Seu posicionamento com o seu gerente, com seus funcionários hoje é diferente da Maite antes da terapia. Diferente. Entendeu? Você era muito permissiva, você era a dona, mas eu acho que tinha horas que eles se sentiam mais donos do que você da sua empresa. Ou não é verdade isso? Sim, com certeza. Hoje não, porque hoje a sua postura mudou. Você tomou uma postura de pagar mais esse preço do desconforto e das caras feias, seja de um funcionário ou seja de um familiar, independente, porque vai ter cara feia mesmo, às vezes quando você se posiciona num lugar, mas hoje você tem mais maturidade emocional para lidar com isso. E também, Poli, eu aprendi também a respeitar também a família, porque eu queria que meus pais, eu queria que o meu irmão, que a família dele, que a gente sempre fosse uma mesma coisa, que a gente sempre andasse junto, que todo mundo quisesse a mesma coisa, e isso era muito pesado. E hoje eu entendo que... A Maite pode ter o querer dela. A Maite tem os querer dela e cada um da família, né, vai caminhar o seu. Então hoje eu consigo respeitar
E entender também isso, porque eu queria só andar se o outro andasse, queria levar todo mundo junto. E não é assim, a vida é a minha vida, é a tua vida, é a vida de cada um. E para nós... respeitar o processo e o tempo de cada um, né? Exatamente, se tornou assim libertador para mim entender isso, e até hoje a gente trabalha isso e vem trabalhando e evoluindo nessas questões, mas assim, foi assim... libertador para mim entender isso também. Eu tenho certeza que se a Maitê de hoje conversasse com aquela Maitê lá do começo, ela iria olhar para essa Maitê e iria dizer o quê? Eu não acreditaria que eu estaria assim hoje, porque a Maitê chegou muito fraca, confusa, e hoje eu não mensuro como eu me tornei, porque hoje eu me sinto feliz, eu me sinto segura, eu me sinto capaz. É aquela história, a gente não precisa ter uma vida perfeita, a gente só precisa saber para onde a gente está indo, né? Porque não é que você esteja numa vida perfeita hoje, pelo contrário, você reconhece que ainda tem outras coisas para serem lapidadas, que você precisa evoluir em algumas coisas ainda, mas não é porque você tem coisa para evoluir, mas é que você não pode reconhecer o quanto você já evoluiu, ou o quanto você já caminhou em algumas coisas, entende? Eu gosto muito que a gente fale sobre isso, para que as pessoas não romantizem muito aquela coisa exaustiva do ter que estar sempre na melhor versão. Eu não gosto, eu gosto de leveza. A Maitê é minha cliente, ela sabe que eu tenho um cuidado de não estar, eu dou muita liberdade. Eu acho que a pessoa vem, se ela está numa fase lá que a empresa está demandando mais e ela dá uma folguinha da terapia, mas ela sabe a hora de voltar, não tem problema, porque a vida precisa ser leve, ela precisa ser fluida, o processo evolutivo, ele precisa ser leve. Essa é uma filosofia muito grande minha. Vai caminhar no seu tempo, com suas pernas, no seu momento. Não adianta nada querer atropelar tudo ou querer resolver tudo de uma vez. Porém, eu vejo que hoje você consegue respirar mais nesse lugar do presente. Tipo assim, tá, tem umas coisas ali que eu vou resolver depois, mas esse lugar aqui tá legal, tá bom também, entendeu? Sair muito daquele idealismo, porque talvez também você se cobrasse tanto uma vida perfeita, ou chegar num determinado patamar que você não conseguia olhar para a Maitê e dar os parabéns para ela. Exatamente, a cobrança era alta e também não olhava para as conquistas, né? Que estava vivendo o presente, e isso assim, você sempre me pontuou isso. Maitê, olha para isso. Você conseguiu, você consegue. Então, e eu também gostava muito de observar, como você falou, né? Eu sempre quis entender, eu sempre, eu sempre fui atenta aos mínimos detalhes do que estava acontecendo. Sim. Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Eu acho que você se colocou em ambientes diferentes nos últimos anos também, entendeu? Você foi atrás de não só do ambiente terapêutico, não só dos ambientes da Poli, do que eu proporciono aqui na Nova Consciência, mas você foi atrás também. Até pontuei com você, Maitê, quando você foi lá participar daquela mentoria de empresários, você se colocou lá naquele lugar, ou seja, você se enxergou no ambiente, e aquilo também trouxe mais movimentos, ou seja, os ambientes que a gente se coloca, eles também vão produzir efeitos na gente. Então, você está mais aberta a estar nesse tipo de ambiente que te cobra o teu desenvolvimento. E cobra muito, porque você está em contato com outras pessoas que entendem, né, de muitas coisas, e às vezes te ajudam, às vezes você traz mais clareza. Assim, esse evento foi desconfortável para mim, né? Porque Sim. Foi o primeiro evento que eu fui, e você dizia, Maitê, vai, se desafia, você precisa, vai fazer bem para você. E foi desconfortável, mas eu fui, enfrentei, e depois eu vi que lá eu tinha coisas, né, na minha empresa que estava ok, que às vezes contribuiu para o outro, e as coisas também. Então, assim, foi uma troca. E a gente fica criando na cabeça que o nosso está muito ruim, que o nosso está péssimo e que o dos outros são sempre melhor. É aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Exatamente. Mas aí quando você se permite entrar em contato com isso, você vê que não, que tem coisas que você pode colaborar, pode contribuir com outras pessoas, né? E você falou assim da terapia, de você não obrigar, você deixar livre e tudo mais. Chegou uma fase da terapia que você disse, Maitê,
pausa, tá bom. E eu disse, não quero saber de pausa, eu quero continuar Gente, vindo. é porque eu sou muito leve. A Maite, ela já é minha cliente há muitos anos. Ela sabe que eu sou leve com esse processo. Nem eu não fico naquela coisa. Olha, você tem que vir, porque você ainda tem coisas para melhorar. Eu sei, gente, às vezes, nas primeiras sessões eu já sei muita coisa que a pessoa precisa melhorar, que nem ela não está vendo ainda. Mas a gente precisa caminhar no ritmo individual. A gente precisa respeitar o nosso ritmo. Tem fases e demandas diferentes, estímulos diferentes. Por exemplo, já teve épocas que a Maite vinha muito para a terapia para tratar questões do casamento. Já teve épocas que ela estava mais com demanda mais alta na empresa. E a gente precisa respeitar o fluxo da vida, sabe? Que não precisa querer resolver tudo. Já teve épocas que eu disse isso para a Maite também. Maite, tenta melhorar nessa área aqui da sua vida. Aquela outra ali, ela já está caminhando legal. Porque senão você entra num fluxo até pesado de ter uma vida muito perfeita, né? A gente sabe que a sociedade, ela coloca a mulher muito nesse lugar. Não só a mulher, mas todas as pessoas. De um lugar de, assim, a vida tem que estar muito perfeita. Entendeu? Mas o que eu gosto de você? Porque você deixa a gente livre, né? Sem pressão. Quando você falou, e o teu olhar também, que é bacana para nós, que você não obriga, você deixa a gente livre, mas também você sabe o olhar. Quando você fala, é certeiro o seu olhar. Tipo, dá um tempo para a gente também ir lá, realizar, colocar em prática as coisas, deixar a vida fluir, acontecer. Dizer umas verdades. Exatamente. Então, assim, o seu olhar no meu processo, tenho certeza que todas as tuas clientes pensam da mesma forma, porque eu te conheço, e é assim um olhar, você sempre diz, olha, esse é o momento de dar um tempo, esse é o momento, né, se intensificar nisso. Então, assim, você não força, você deixa a gente livre, sem pressão. Então, assim, eu vejo que você... E às vezes eu testo mais vocês também, quanto vocês estão disponíveis para essa melhoria. Porque quando sou eu que vou lá e digo, vem, a pessoa vem, às vezes também ela mesma não está tão aberta. Então, quando eu deixo assim, a Maite mandar mensagem e dizer assim, Polly, marca uma hora para mim que eu estou querendo ir ver umas questões, eu permito que você tenha o desejo de mexer naquilo, entendeu? Porque já são... E aí esse ciclo vai fluindo com leveza. Você passa um tempo, depois você volta, depois surgem outras demandas, depois você volta com intensidade, porque naquele momento agora a gente está numa nova demanda. Então eu sempre digo assim, os resultados não demoram tanto, mas às vezes vão surgindo outras coisas, né? A vida é eternamente encontrar novas coisas para serem desbloqueadas. Eu acho que todo mundo que está vindo aqui no podcast está falando muito sobre que já é meu cliente há muitos anos. Mas não é que não tem resultado. É porque vai sempre encontrando outras coisas a serem trabalhadas, né? Não, agora a gente já superou muita coisa. Agora a gente vai mexendo em outras coisas. E esse ano de 2025 promete, né, Maite? Com certeza. Com certeza. Você está com boas expectativas que agora você está realmente pronta para focar agora no seu desenvolvimento, as empresas crescerem mais. Você acha que agora você chegou nesse patamar? Sim. Agora é o momento, né? Eu acho que sim. Porque... E é bom a gente reconhecer. Gente, eu passei os últimos anos olhando para mim, a Maite precisava. Agora eu já estou podendo dar um pouco de andamento. E foi o que você fez, né? Você já expandiu, né? Depois, dentro desse processo, você já cresceu, já expandiu. E eu acho que a Maite, muita gente chega com medo de ter o dinheiro. Mas eu acho que, no fundo, a Maite, ela tinha medo de ser grande. Não só pelo dinheiro, mas por ser vista como alguém grande, sabe? E agora eu já vejo que ela já está feliz em poder ser a que está ali, a que está ali mandando, a que está ali direcionando, está com mais orgulho desse lugar, porque também, às vezes, a gente pega uns lugares pesados, né? Eu não imaginava que eu ia ter mais empresas, né? E você fez eu olhar para isso. Né? E por que não? Né? Esse por que não mata qualquer pessoa, né? A gente, por que não? Então, assim, foi as você oportunidades que foram... foi, né? A gente foi em terapia, foi você que foi trabalhando isso para eu ter esse olhar, né? Então, assim, e eu acho que está só começando, porque agora eu vejo que você está levando isso como a expansão e ter outros lugares, né? Não ser só a matriz, mas ter outros lugares, você está tomando mais gosto por aquilo dali, entende? Como se você fizesse da matriz aquela obrigação, mas agora você nota o prazer de estar envolvida mais no processo. Acho que isso tem muito da nossa presença. Quando você descarrega todas as sensações ruins que você vem carregando ao longo da vida,
os traumas, as dificuldades, e aí agora você pode viver desafios novos, coisas novas, porque agora você tá ali de verdade, entendeu? Com certeza, assim, hoje eu, assim, tô muito feliz com as empresas e, assim, com essa mudança dessa empresa nova também, e eu pude entender, né, que eu me sinto bem ali. Assim, eu não preciso ser a funcionária que fica lá dentro, Sim. né? Então, hoje eu me sinto a dona e posso organizar a equipe, posso, né, assim, agradecer por esse processo. Naquela coisa, não tenho mais que morrer de trabalhar. Exatamente, porque eu tinha muito isso. Eu via o dinheiro, para eu ter dinheiro, eu entendia que eu precisava trabalhar muito, que eu precisava me dedicar muito, que eu precisava estar lá como escrava de manhã até de noite. Sim. Eu não me via longe às vezes até formato. trabalhar mais do que um funcionário, né? Eu trabalhava, né? Eu já trabalhei por muitos anos assim, mais que os funcionários, porque eu achava que era assim que funcionava. E assim, devagarinho eu fui aprendendo que agora... Não, eu sou a dona. E eu me sinto leve, me sinto mais tranquila. E para os funcionários também, eu creio que ter assim uma líder com essa visão também para eles, fica, né? mais leve, né, também, porque é como se você agora confiasse mais que eles também estão ali, né? Então, assim, eu ainda vivo um processo me lapidando como líder, como proprietária. Gestora, exatamente. Então, assim, é um processo que a gente ainda vai trabalhar muito nesse 2025, que eu não largo o teu pé ainda. Agora vamos intercalar com o online, porque esse é um novo momento, mas eu acho que eu estou muito feliz, gente. Eu acho que a Maitê veio muito para somar hoje com essa fala de muitas coisas que todos nós sentimos, mas que está aqui uma prova viva de que a gente consegue bons resultados quando a gente se dedica a encontrar a nossa nova versão.